fui e disse, tá bom, vou comprar um teste. Aí vim do serviço, peguei, comprei o teste, cheguei em casa no outro dia e fui fazer. Ô, gente, fiz. Quando eu fui fazer, o Marcos nem deu muita importância, entendeu? Ele não deu a atenção que eu pensei que ele ia dar, eu pensei que ele ia ficar feliz e tudo mais, e até gravar o vídeo, assim, da emoção e tudo mais, mas eu mostrei. Aí quando eu mostrei pra ele, tinha 2 traços, só que um dos traços era um traço bem forte e o segundo traço bem fininho, bem ralinho, entendeu? Aí eu fui e mostrei pra ele, aí falei, ué, mas o segundo traço tá bem fraquinho. Aí ele também não deu muita importância. Pra tu ver, né? Nessa hora eu já tinha... Ai. Aí tá. Aí eu fui e levei esse teste pro meu serviço, né? Aí mostrei o teste lá pra doutora, eu falei, ó, doutora, o teste que a senhora falou que eu não tava normal, realmente, olha aqui, ó, o teste. Aí chamei a chefe e a diretora lá, né? E aí mostrei para duas, né? E aí disse, olha, e agora, o que é que eu faço? Aí eu até falei, mas eu acho que eu não tô grávida não, eu fiz esse teste aqui, mas eu não tô grávida não. Porque tá bem fraquinha. Ela, Francisca, deixa de ser tola, Francisca, que tá bem fraquinha, isso aí tá um traço bem visível, e é por isso que tu se estressou naquele dia, é por isso que tu ficou exaltada naquele dia, é por isso que tu pediu demissão, Francisca, porque realmente você tá grávida. Aí eu, meu Deus do céu, e agora, doutora, o que é que eu faço? Aí a história já mudou, entendeu? Porque aí agora eu já tava perguntando pra doutora o que é que eu fazia, né? Aí ela pegou e disse assim, não, fica tranquila, o que tu tem que fazer agora, a partir de agora, é ficar calada até dar 3 meses. Começa o teu pré-natal, começa o acompanhamento com o médico e vê quanto tempo é que tu tá de gravidez, porque até os 3 meses a direção não pode saber disso aí, que tu tá grávida, entendeu? E eu vou fingir que eu não sei de nada. E você faz o mesmo, então não conta pra ninguém, vamos ficar só nós 3 aqui sabendo, né? A diretora geral, a outra diretora que mandava nos outros chefes lá, e vamos morrer essa história aqui. Aí eu, tá bom, fingi ali que não tá acontecendo nada, mas é difícil a gente ficar por muito tempo, entendeu? Sei que eu só aguentei acho que 1 mês, né? E aí logo já deu logo mais ou menos que eu já tava com uns 3 meses, eu nem sei quando mais ou menos, entendeu? Mas eu já tava graças a Deus, que quando eu descobri, já tava já perto dos 3 meses, né? Parei de tomar o anticoncepcional em outubro. E aí quando aconteceu isso tudo, já era fevereiro, e logo em seguida já virou março, e aí eu acho que eu passei o março inteiro desse jeito aí, né? E depois que eu engravidei, gente, aí o bicho pegou, entendeu? Que aí eu comecei a trabalhar e aí não era pra me contar pra ninguém. Só que, o que elas fizeram? Depois o jogo virou pro meu lado, entendeu? Começaram a chefe de equipe, em vez dela me ajudar, ela começou a me prejudicar. Começou a me colocar. Ela falou que ia dar um jeito pra mim não levantar peso, pra mim não pegar muito esforço, porque como tava no começo, não era pra me fazer algumas coisas, entendeu? Só que era pra mim não contar pra ninguém. Aí eu também fiquei sem contar pra ninguém. Só que aí começou a acontecer algumas coisas, que eles começaram a me colocar em situações em que realmente eu tinha que levantar peso, que realmente eu tinha que fazer alguns esforços, entendeu? Sendo que ela falou que não ia fazer isso comigo, e fez. Mas aí eu aguentei firme ali. Quando deu depois, ela disse, olha, já não dá mais pra esconder, porque tá todo mundo sabendo que eu não vou poder te colocar em algum lugar, né? E aí vai ficar todo mundo sabendo que tu não vai poder pegar peso, eu vou ter que explicar por quê. Aí realmente já tinha dado os 3 meses, aí pronto. Todo mundo ficou sabendo por que eu não podia mais pegar peso, por que eu não podia me colocar em algum lugar, mas mesmo assim me colocaram, entendeu? E aí pronto, aquilo tudo que aquela mulher tava passando, quem começou a passar foi eu, não da mesma forma que ela, entendeu? Mas eles começaram a me colocar em lugares muito ruins, entendeu? Então começou a acontecer uns episódios que ainda bem que só faltava 1 mês, estava em março, né? Aí só faltava 1 mês, que ia ser abril, e em maio eu já entrava de férias, que eu já tinha até marcado as minhas férias. Aí começou essa situação ruim, né? Aí já me tiraram da equipa, eu já tava sendo café com leite numa equipa, em outra, num lugar, em outro, isso era muito mais ruim pra mim. Eu já não podia ficar numa equipe parada, porque como eu tava grávida, né, não poderia ficar numa equipe só. Aí que eu vim entender porque que até mesmo a outra menina foi tirada também, entendeu? Saiu de baixa médica. E aí graças a Deus, tinha uma enfermeira lá, e aí eu comecei a conversar com ela, e ela falando, ó, Francisca, então faz o seguinte, vai no médico e fala que tu não consegue, porque eu acabei indo 2 vezes ainda pra emergência, sangrando, entendeu? Com sangramento, fui 2 vezes pra emergência, aí essa enfermeira que tava lá e disse, ó, Francisca, aqui não tem dó de ninguém não. Você faz o seguinte, vai no seu médico, fale com ele, fala da situação, fala de onde você tá trabalhando, e você pega uma baixa médica, que aí você não precisa vir e fazer esse esforço pode ser que você perca o seu bebê, entendeu? E ela também tava grávida, essa enfermeira lá tava grávida também. Nessa época apareceu um montão de gente grávida lá no lar, entendeu? Eu era só mais uma. E aí, menina, o que é certo é que
Mas só que eu não esperava pra agora, entendeu? Eu tava pensando que ia ser só 6 meses depois. Ou seja, a Maria Olivia, ela foi uma gravidez planejada e não planejada ao mesmo tempo, entendeu? Porque eu pensei que não ia ser naquela hora. Aí tá, aí eu falei com o médico, realmente já tinha ido 2 vezes na emergência com sangramento, né? Aí falei com o médico foi, a doutora passou a primeira baixa, né? Aí eu já logo segui, aí antes mesmo de eu entrar de férias, peguei a primeira baixa, depois eu fui para férias, depois ela me deu baixa, sei que ela me deu, depois disso eu fiquei só abril, aí o finalzinho de abril eu já entrei de baixa, aí maio, junho, aí pronto, nunca mais, graças a Deus, botei meus pés naquele serviço, porque aí eu fiquei de baixa médica nesse período, entendeu? Todo mês que eu ia no acompanhamento com o médico lá, ela me dava baixa para não voltar, porque justamente o trabalho que eu fazia era de muito esforço, né? E aí aqui é assim, graças a Deus eles são muito justos nessa parte, entendeu? Se eles veem que vai lhe prejudicar, o médico dá a baixa mesmo na hora, entendeu? E aí você recebe essa baixa médica e continua recebendo, igualzinho no Brasil aí pelo INSS, sei lá. Só sei que quando recebe baixa médica por de risco, gravidez de risco, baixa médica por gravidez de risco, você recebe 100% do seu salário. Quando lhe dão baixa só por doença, que no caso a doutora não me deu baixa de gravidez de risco, ela só me deu baixa de doença, entendeu? Como se tipo, por causa da gravidez eu não poderia trabalhar, mas não era gravidez de risco. Aí então eu fiquei recebendo só 70% do meu salário. Mas pra mim já tava ótimo, desde que eu não precisasse ver a cara daquele povo lá no meu serviço, tava bom demais, nem que eu ganhasse menos. Aí eu já tive que me adaptar ali mais o Marcos, entendeu? E aí o Marcos toda a vida trabalhou, que não falei pra vocês, nunca foi serviço fixo, mas ele sempre tava num lugar e em outro. Aí começou, gente, o meu procedimento, né? Grávida agora, e aí eu digo, Marcos vai mudar, mas o Marcos continua a mesma coisa, não vi diferença nenhuma, entendeu? Teve até um período que ele começou até a me tratar bem, melhor, já ficar com um pouco mais de paciência, mas eu não via que era essas mudanças todas assim, não, de tô feliz porque tá grávida. Tanto é que ele não tinha aquele licute assim de minha filha tá dentro da barriga. Não, ele não tinha muita coisa com ele, não. De vez em quando ele abraçava ali a barriga, essas coisas, mas eu não vi o entusiasmo que eu pensei que ia ter, entendeu? Tipo, meu Deus, é minha única filha e tudo mais. Não vi isso, não. Aí comecei, né, como eu já tava agora só em casa, só com a gravidez lá, né, e comecei a organizar a vinda dos meus filhos. Eu digo, galera, aí comuniquei lá em casa no Brasil. Só que infelizmente nesse período também a mãe tinha, quando eu saí do Brasil, a mãe tinha ficado em casa cuidando do meu menino, cuidando entre aspas, porque o Júnior e a Flávia já eram de maior, né? E aí então ficaram morando lá em casa, né? A minha mãe, o Júnior e a Flávia. Só que aí, nesse meio tempo, a Flávia achou o marido dela, Batista, o Júnior já tinha achado a esposa dele lá, Samara, só que o Júnior ainda não tinha casado. A esposa dele morava num lugar e ele morava lá em casa, né? Só que ela ia pra lá de vez em quando. E aí a Flávia já tinha se ajuntado com o marido. Aí ficou só o Júnior e a mãe em casa. Só que infelizmente deu um atrito lá entre o meu irmão, do nada, brotou lá em casa, um irmão que nem falava comigo, resolveu ir lá em casa só pra fazer confusão lá em família, entendeu? Porque a gente nunca se deu bem, a gente sempre brigou. E agora dessa vez ele foi lá pra dentro da minha casa sem eu estar lá e ainda quis causar confusão lá em casa, né? Porque ele chegou lá e quis tava já usando a minha moto sem ter me pedido, tava usando a casa sem eu ter pedido, mas até então tava tudo ótimo. Mas aí ele causou confusão lá com o Júnior e com a Flávia, e aí acabou que o Júnior discutiu com ele e a mãe não gostou, porque ele veio cantar de galo dentro de uma casa que não era dele e nem era da mãe, era minha. Antigamente, quando eu morava junto com a mãe, quando acontecia alguma briga entre nós, eu era que saía de dentro de casa, porque a casa era da mãe e a mãe sempre ficava do lado dele. Dessa vez ele veio cantar de galo dentro da minha casa e o Júnior colocou ele no lugar dele e ele saiu. A mãe dizendo o mesmo monte de coisa pra mãe, dizendo que a mãe não tinha vergonha na cara, que a mãe tinha ido embora, que a mãe tinha vendido a casa dela pra morar lá junto comigo de favor. Ainda veio humilhar a mãe, entendeu? Dentro da minha casa, dizendo um montão de coisa pra mãe, sendo que foi ele que fez a cabeça da mãe pra vender a casa dela, entendeu? Ele ajudou, fez a cabeça da mãe pra vender a casa dela, a mãe vendeu a casa dela, partiu o dinheiro com todo mundo, com
os 4 filhos e foi morar com a gente, que era o que tava dando certo, entendeu? A gente se dava bem, eu e a mãe, o Júnior e a Flávia, a gente se dava bem. Só que aí quando ele entrou lá pra dentro de casa, que eu não tava lá, aí o Júnior teve que colocar ele no lugar dele. Aí o que que aconteceu? Ele pegou e saiu de casa e disse pra mãe: a senhora mora aí porque a senhora não tem vergonha, a senhora tá de favor na casa dela aí. Tá vendo? Eles mandam aí na senhora. O que que a mãe fez? A mãe, em vez de dizer: vá pra lá porque aqui eu tô bem com meus filhos, com a minha filha, com meu neto e tudo mais, sabe o que que a mãe fez? Ficou do lado dele. Só que dessa vez quem saiu de casa foi a mãe, porque agora a casa era minha. Aí a mãe pegou, se zangou, saiu de dentro de casa, entendeu? E aí o Júnior pegou e disse: vó, a senhora tá indo, se a senhora sair daqui, nunca mais eu quero falar com a senhora. Ela disse: tudo bem, não tô nem aí não. Saiu, aí ficou todo mundo zangado com a mãe, entendeu? Porque a mãe tava bem lá em casa, não precisava a mãe sair lá de casa. Se bem que, se um dia ela quiser falar sobre isso, talvez não esteja tão bem assim. Era eu que tava achando que ela tava bem e ela não tava, entendeu? Mas até então ela não tinha reclamado de nada até esse dia. Aí ela foi, saiu lá de dentro de casa, que inclusive os meus irmãos nunca foram lá pra fazer nada pela mãe. Nesse dia foram lá, os 3 tiraram a mãe de dentro de casa, entendeu? Levaram lá pra casa da minha outra irmã. E aí depois daquele dia ali eu pensei: não, é eu e meus 2 filhos. Então aí já... Aí fui, ainda perguntei pra mãe: mãe, a senhora vai querer vir pra cá? Porque tipo, eu tava grávida e queria que ela viesse, que era o nosso plano desde o início. Mãe, antes mesmo de eu engravidar, que eu vim pra cá, eu falei: mãe, quando eu engravidar, a senhora vai, né, mãe? A senhora, os meninos vão tudo pra lá, pra Portugal, porque eu vou precisar da senhora. E ela toda a vida dizendo que sim, entendeu? Só que a mãe eu nunca pude confiar nela. Infelizmente, nunca pude confiar na mãe 100%, porque toda vez que ela falava uma coisa, depois ela voltava atrás e ela não me avisava antes, quando ela ia voltar atrás. Quando eu ia saber, era em cima da hora. Mas tá bom, ela tem o motivo dela e ela não é obrigada a me ajudar em nada. Nunca foi obrigada a me ajudar em nada. Ela é que sabe da vida dela. O que ela fez por mim foi me criar e graças a Deus muito bem, porque hoje em dia, ó, tô aqui no meio do mundo porque ela me ajudou em várias coisas e principalmente me deu educação, entendeu? Aí... e me ensinou a viver em qualquer lugar e me dar bem com todo mundo. Glória a Deus por isso. Muito obrigada, mãe. Eu sei que muitas vezes eu falo aqui da minha mãe, mas eu não falo por maldade, mas é porque coisas que aconteceram. Então, não quer dizer que minha mãe seja totalmente mal, entendeu? Minha mãe tem o lado bom dela e ela é muito bom. E muitas coisas que ela faz de maldade não é porque ela quer. Aí tá, então no plano já fui e falei: ó, galera, tô grávida, a mãe já não vinha mais, né? Então era o Júnior e a Flávia só. Disse: ó, então agora vamos planejar a viagem de vocês pra vir pra cá. Ainda perguntei mãe, a senhora quer vir? Ela: não quero ir mais não. Vou ficar aqui mesmo, eu não quero ir pra sua casa não. E outra, eu tenho medo de avião. Aí que ela veio dizer, gente, que ela tinha medo de avião também, ó. Esse tempo todo ela nunca tinha dito que tinha medo de avião e agora ela inventou esse medo de avião, entendeu? Mas antes ela nunca tinha falado pra nós que: ai, gente, eu não tenho coragem de entrar no avião. Até porque ela não ia vir só no avião, ia vir com o Júnior e a Flávia, entendeu? Não era ela sozinha. Só que ela nunca tinha falado isso. Aí agora ela começou a falar, né? Ah, que tinha medo de avião, não ia vir não. Aí, tá bom, então bora planejar a viagem aí só do Júnior, mas da Flávia. Só que aí já não era só o Júnior e a Flávia, era o Júnior, a Flávia, a Samara e o Batista, que era o marido da Flávia. Entendeu? Agora já era 4 pessoas, já não era mais 2, porque quando eu saí eles não estavam casados. Depois que eu cheguei aqui, eles se casaram lá no Brasil. Primeiro casou a Flávia, depois o Júnior se casou. Até porque eu falei pra eles, pra o Júnior, a Samara, pra Flávia, mas o Batista, eu falei, né? Ó, se for vir pra cá, venha como tem que ser. Vem casado, entendeu? Pra não tá com negócio de amigado, não, porque a minha mãe me amigou e eu achei isso tão feio. Eu achei feio. Mas de casar, entendeu? Se quer morar junto, vamos casar igual Deus manda. Aí, em seguida que a Flávia casou, o Júnior pegou e disse que ia vir pra cá e que ia trazer a Samara. Eu digo: então você faça o mesmo. Vá lá, peça pro pai dela, pra mãe dela e case com a menina. E aí, graças a Deus, ele também casou lá no civil. E aí já comecei a montar o plano pra vir uns 4. Era pra vir 2 e agora ia vir 4. Aí montemos tudo lá, né? E aí o Júnior tava no exército, ainda não tinha dado o tempo dele sair, né? Mas aí eu já precisava que alguém viesse logo. Eu, por mim, o Júnior ia ficar 8 anos no exército e só depois de 8 anos que o Júnior ia vir, porque lá no exército, a carreira no exército só vai até 8 anos, a não ser que se forme em algumas coisas lá dentro para passar mais tempo. Mas quando entra como soldado lá, nessa época lá que ele tava lá, era 8 anos, só que ele conseguia passar lá dentro, né, sendo soldado, que no caso ele já nem estava mais sendo soldado, ele já era cabo lá do exército, né, já tinha feito um curso, e depois ele ia ter que fazer outro curso que a gente tava querendo que ele fosse sargento do exército. Só que na cabeça minha era isso, na cabeça do Júnior era: eu quero ir pra Portugal com a minha mãe, entendeu? Aí nesse meio tempo, como eu engravidei logo ali de última hora, eu disse: então bora montar o plano pra vocês virem pra cá logo, alguém, pelo menos a Flávia, mas o Batista já vinha logo. Nesse período também, a Flávia já tava morando lá, mas o Batista já tinha trabalhado numa loja de roupa, e aí depois ela foi trabalhar
na contabilidade, ela era secretária na contabilidade junto com a tia do Batista, que ela tem um escritório de contabilidade, e aí ela tava trabalhando com essa tia do Batista lá, tava bem, assim, eles estavam se ajeitando financeiramente bem. O Batista, ele era segurança da Vale do Rio Doce, lá em Canaã, né, eles moravam lá em Canaã, eu acho, não, Paraupebas, não, Paraupebas eles moram, Paraupebas ou Canaã, sei lá como é que é o nome do lugar. Eu sei que eles estavam em outro canto, não estavam morando lá na cidade de Breu Branco, lá onde a gente morava, não. Aí, vamos organizar pra vocês virem. E aí, desse lado de cá, eu e o Marcos procurando casa pra alugar. Eu, né? Porque o Marcos mesmo tava cagando pra isso. E aí eu procurando casa, e aí eu saía pra ver casa. Como eu tava só em casa, eu saía pra ver casa. Eu era entrando em contato com todo mundo pra saber se tinha casa pra alugar e tudo mais. E do outro lado a Flávia, mas o Batista se organizando pra vir, e o Júnior pra terminar o ano lá no exército, entendeu? E nisso o Júnior tava trabalhando lá e mandava o dinheiro pra me organizar também, os negócios de viagem aí. O Júnior me emprestou um bom dinheiro, que eu ainda tô até que pagar. Tô devendo 25 mil reais pro Júnior desse período lá, porque depois desandou tudo. Depois vocês vão entender. Mas desandou tudo. O plano foi por água abaixo. Aí, mas só que o plano deu certo em certo ponto. Depois desandou em outros pontos. Aí tá, organizei tudo. Aí a Flávia pegou e disse: não, então faz o seguinte, eu vou primeiro, mas o Batista, né? E o Júnior vai depois, porque a gente precisa que venha logo pra poder me ajudar lá com o parto. E aí nesse mesmo período, já tava o rolo do negócio do Covid, entendeu? Aí o que acontece? Fechou as fronteiras, não entrava mais turista aqui em Portugal de jeito nenhum, mas eu precisava que eles viessem. Aí o que a gente pesquisou e viu? Que tinha reunião familiar, que tinha como as pessoas que estivessem aqui em Portugal, que tivesse parente, né, poderia voltar para sua casa, ou poderia dizer assim: não, eu não posso ir lá no Brasil, mas eu quero que a minha família entre, porque a fronteira de turismo tinha fechado, não tinha mais turismo em Portugal. Então, e a forma como eles tinham que entrar era daquele jeito, não tinha visto de trabalho, tinha, mas era bem mais difícil, não é que nem hoje em dia que tem o visto de trabalho, a pessoa consegue fazer e consegue entrar aqui em Portugal. Então a gente organizou, né, pra fazer a reunião familiar, né, que aí eles deixavam entrar como reunião familiar. Aí a gente se organizou. Então tá bom, vamos usar a desculpa de que eu tô grávida, né, e que a Flávia vai vir pra me ajudar no parto, né, e também ajuda ela a passar na imigração, porque como não tem mais como entrar como turista, ela vai usar essa desculpa na imigração, porque realmente eles abriram as fronteiras para reunião familiar. O pessoal que tinha parente aqui entrava, né, para rever a família, né, e era como se fosse turismo. Aí então a gente fez isso, entendeu? E a gente se organizou dessa forma, né? Aí o Batista já pediu demissão do trabalho dele, a Flávia pediu demissão do trabalho dela, venderam as coisinhas que eles tinham lá, compraram a passagem para eles poderem vir, e aí ficou tudo certo pra Flávia vir em setembro, porque eu ia ganhar neném em outubro, entendeu? Aí a gente organizou tudo, comprou as passagens da Flávia para vir em setembro, né? E eu aqui do outro lado procurando casa, porque, que nem eu falei pra vocês, eu morava lá no kitnet da Creone, não cabia nós tudo lá dentro, não. E ainda mais agora, o bebê também não, né? Aí eu conversei com o Marcos: ó, Marcos, já procurei casa em tudo quanto é lugar, não encontrei, então vamos fazer o seguinte. Aí o Marcos já tinha mudado de patrão, tava num patrão que tinha, né, outros kitnet pra pessoa morar, entendeu? Parecido com o kitnet que a gente tava morando, mas era bem mais confortável, né, do que o que a gente tava morando lá na Creone, porque o da Creone era muito frio, descia água nas paredes, assim, dava infiltração, assim, de tanto frio, que não era uma casa preparada para morar, era ali um improviso, a gente improvisou pra não ter que ficar lá morando na casa da Creone, né. Aí então a gente pegou e mudou para esse kitnet lá, que era bem melhor, né, era mais confortável, mas continuava sendo kitnet, né? Não dava pra receber a minha família lá. Aí a Flávia já com a passagem comprada e aí tudo mais, e eu e o Marcos já morando nesse outro kitnet, já não tava mais morando na casa da Creone, né, até porque a Creone já fechou a cara pra mim, todo mundo já me tratava diferente, entendeu, porque eu tinha voltado pro Marcos e ninguém queria que eu tivesse voltado pro Marcos, porque disse que eu merecia coisa melhor, e realmente hoje eu vejo isso. aí tá, né.
Aí saímos da casa da Creone, né? Aí também falei que quando eu engravidasse eu não queria que nascesse lá na casa da Creone, já que não era preparado para receber uma criança. E nesse outro lugar também que eu tava, também não era preparado para receber uma criança. Aí organizamos tudo da Flávia vir, né? E aí eu procurando casa, não encontrava de jeito nenhum. Aí chegou o dia da Flávia vir. Meu Deus, chegou o dia da Flávia vir e eu ainda tava buchuda, e no próximo mês eu ganhava neném. Aí eu, sem encontrar casa pra alugar, gente, como é difícil aqui, viu? Lá mesmo nesse interior era muito difícil encontrar casa pra alugar. Aí eu fui e esperei o dia da Flávia chegar. Foi um dia muito feliz, muito emocionante mesmo, meu Deus. Pense numa alegria quando eu vi minha filha, né? Quando ela entrou no avião de lá, eu já fiquei aqui preocupada daqui. E aí eu fiz a carta convite, né? Fiz lá explicando que era reunião familiar. Mandei mensagem para o CEF, naquele tempo era CEF, não era AIMA. Hoje em dia é AIMA, mas antes era o CEF. Aí mandei a carta dizendo, né, que eu precisava que a minha filha viesse cuidar de mim na gravidez. Mandei as fotos do meus exames, tudo, dizendo, né, que era gravidez complicada, que precisava dela para me ajudar no parto e tudo mais. E eu fui e